Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e falaremos sobre o trovadorismo. Nós iniciaremos hoje o módulo 2, certo? Capítulo 5. Então vamos lá? Bom, antes de começarmos a ver o trovadorismo, peço a vocês que abram o livro na página 6 e 7, certo? Vocês abrirão aí o livro. Nós vamos ver um pouco sobre as escolas literárias para compreender, certo? Como funciona. E esta imagem eu retirei do livro de vocês, página 7, certo? Na página 6 nós temos um texto que fala sobre a questão das escolas literárias, certo? Então vamos ler aqui o segundo parágrafo do texto da página 6 sobre escolas literárias, certo? Então vamos lá? A escola literária é uma denominação que se dá a um conjunto de obras semelhantes quanto ao contexto histórico e geográfico, aos aspectos formais e à temática. Então isso quer dizer que as escolas literárias elas indicam que uma forma de fazer, certo? É uma forma de fazer na literatura, certo? A arte seguindo uma regra, certo? Uma forma, aspecto, e também está ligado ao contexto histórico e geográfico. Vocês vão observar que aqui neste gráfico aqui neste gráfico diacrônico das escolas, vocês vão perceber que, por exemplo, o trovadorismo, ele está ligado ao que vocês estudam em história, certo? Sobre o trovadorismo, certo? Então, está totalmente ligado. A literatura, ela está ligada à história, está ligada à geografia, está ligada à filosofia e todas as outras ciências, certo? Então, observem que as escolas literárias, elas vão ter esse período de acontecimento. Então, vemos aqui que em 1189 a 1418 temos o trovadorismo, que é isso, Idade Média, século XIX, certo? Então, percebam que dali em diante vamos ter o humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, o simbolismo e o modernismo. Em Portugal, no Brasil, a partir de 1500, que é quando começa essa internalização das escolas literárias, nós teremos a literatura de informação e literatura de formação. Por quê? Porque os autores vão começar a assimilar o que acontece no mundo, certo? Com relação à literatura. Então, no Brasil, nós não teremos humanismo, não teremos classicismo, nós não teremos obras que se encaixam nessas escolas literárias. Por quê? Porque não havia, certo? Não haviam autores que criassem. Por quê? Porque ainda estava num processo de assimilação. E percebam que esse processo de assimilação é justamente quando o Brasil, certo? Quando o Brasil é colonizado e começa esse processo, certo? E da mesma forma, os autores, os poetas, pintores, todos também começam esse processo de assimilação e de adequação ao que? Ao que está acontecendo no mundo. Então, no Brasil, nós teremos o Barroco, que acontecerá tardiamente, em 1601. Então, percebam que enquanto o Barroco está na metade, na Europa, certo? Está em sua trajetória na metade, no Brasil ele se inicia. Então, todos os movimentos serão tardiamente no Brasil, certo? E também é importante observar que no Brasil o realismo ele vai se estender. Nós não teremos só realismo e naturalismo, nós teremos realismo, naturalismo e parnasianismo, certo? E o simbolismo, enquanto em Portugal tem um período maior,
No Brasil, ele tem um período menor, certo? E percebam também que em 1915 temos o modernismo em Portugal, ou seja, o modernismo ele não é subdividido como no Brasil. No Brasil nós temos o pré-modernismo, temos o modernismo da primeira geração, temos o modernismo da segunda geração e temos o modernismo da terceira geração, certo? Então observem que a literatura, as obras, elas são estudadas a partir das escolas literárias, certo? Por quê? Porque as obras elas vão ter um formato, aspectos que seguem uma corrente, uma escola literária, certo? Então, desta forma é que são classificadas. Agora, vamos partir para o trovadorismo. Bom, antes de nós começarmos a falar sobre o trovadorismo propriamente, vamos dar uma breve passada sobre as raízes da língua portuguesa. Vou falar brevemente sobre. Aqui, neste momento, nós vamos observar sobre a formação do Reino de Portugal, certo? A tomada de território e também a transformação até chegarmos à língua portuguesa, do latim vulgar, galego-português, é o que conhecemos hoje como a língua portuguesa, certo? Percebam que a transformação da língua, esse processo, a história da língua é importante para entender o trovadorismo, certo? Porque faz parte da expressão deste momento da história, certo? E vocês vão observar que essa questão histórica de formação do Reino de Portugal, tomada de território, vai ser importante no trovadorismo, vai ter influências. Bom, e o que é o trovadorismo? O trovadorismo é um movimento literário que surgiu na Idade Média entre os séculos XII e XIV, consistindo em cantigas poéticas, certo? O trovadorismo ele tem essa característica, que eram versos cantados, certo? Então, observem também que isso era didático, importante para a época, porque a maioria das pessoas elas não eram alfabetizadas, então elas não conseguiriam entender o que estava escrito. Por isso os livros, as escrituras, elas eram tidos como somente para os cultos. Quem tinha acesso era aquelas pessoas abastadas, o clero e a nobreza, certo? Por quê? Porque eram as pessoas alfabetizadas. Então era um luxo ter um livro, era um luxo saber ler, certo? Então a população, a massa não era toda analfabeta. Então os versos eles eram cantados, certo? E por isso tinham uma maior acessibilidade. Então agora proponho a vocês que nós possamos ler o trecho para aqui do livro, na página 9, o primeiro parágrafo. Na Idade Média, pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas e a leitura era sempre feita em voz alta, porque a escrita era uma maneira de armazenar um registro sonoro, que a fala, o que estamos falando. Por isso, os textos artísticos daquele período nasciam ao mesmo tempo de forma indissociável, letra e música, ou seja, eram cantigas medievais. As cantigas estão organizadas em 4 grupos: cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. No entanto, nesta aula nós veremos somente o trovadorismo, certo? Que foi o trovadorismo. Nós veremos os trovadores e os cancioneiros. Então, na próxima aula nós veremos sobre as cantigas, certo? E os seus grupos. A classificação das cantigas que eram feitas.
A origem do trovadorismo é disputada entre diversas vertentes, sendo possível que todas elas tenham sua parcela de contribuição. E aqui nós vemos que existem 4, certo? Possíveis origens do trovadorismo. Por que possíveis origens? Porque o trovadorismo ele tem influência de todas essas vertentes, certo? Temos a arábica, a médio-latinista, a folclórica e a litúrgica. Vejamos então cada uma delas. A arábica, ela seria originada da cultura árabe, certo? Então, arábica. A médio-latinista estaria originada na literatura latina, certo? Que era produzida na Idade Média. Então, médio-latinista. E a folclórica, ela diz respeito a uma criação de origem popular, certo? E por isso teria esse caráter também folclórico. E a litúrgica, ela estaria associada pelo desdobramento da poesia litúrgico-cristã, certo? Ou seja, está associada ao clero, à igreja. Bom, nós veremos também os trovadores, mas antes de adentrarmos sobre os trovadores, vamos fazer uma breve recapitulação sobre o trovadorismo. Então, o trovadorismo ele é um movimento literário e ele é caracterizado, certo, pelas cantigas poéticas, porque são versos cantados e porque isso era importante para a época, os versos serem cantados, porque a maioria da população era analfabeta, certo? Então, os versos, as cantigas poéticas, elas eram acessíveis que não só a nobreza tinha entendimento, mas como toda a população. Então, a poesia, nesse sentido, certo? Essas cantigas, a literatura, ela se tornava acessível não só à nobreza, mas também à massa. E isso quer dizer o quê? Que leva cultura, que leva, certo, também o entretenimento e a cultura, porque nessas cantigas eram expostas as expressões, as formas de pensar, certo? A situação histórica, aquilo que acontecia ali. Então, de certa forma, informava aquelas pessoas, certo? Então, percebam como o movimento literário, este primeiro movimento literário, o trovadorismo, ele é importantíssimo para a construção cultural e para também a construção da literatura, da expressão humana, certo? Para a comunicação, pensando nesse dado do analfabetismo. Bom, nós vamos ver agora os trovadores e os cancioneiros. Bom, os trovadores, eles eram também chamados de segrel e jogral. Mas antes de falarmos sobre essas classificações, os trovadores, eles eram os artistas que cantavam, certo? Esses versos, essas cantigas poéticas, as cantigas de amigo, de amor, certo? E nós veremos que o trovador, ele é um poeta de origem nobre, certo? E além disso, o trovador, ele não tinha como profissão essa arte, certo? Era uma espécie de hobby. Então ele cantava, certo? As cantigas, mas não era algo que era o sustento dele, ele não dependia disso, era como se fosse um hobby, porque ele é uma pessoa nobre, certo? Então era como se fosse uma espécie de deleite. Já o segrel é um poeta de baixa escala. Por que de baixa escala? Porque o segrel, ele é aquele que ele ia de reinado em reinado, certo? E ele era um viajante e levava essas cantigas. E lembrando que essas cantigas, elas poderiam ser ou não do trovador, do segrel ou do jogral, certo? Eles recebiam essa nomenclatura, essa nomeação, porque eram as pessoas que iam
e cantavam, né, certo? Então, o Segrel, ele é um poeta de baixa escala, ele é aquele que vai de reino em reino e presta o seu serviço, certo? Entretém, canta, diverte. E o Jogral é o poeta de origem humilde. Percebam que o Segrel e o Jogral, perdão, eles são os poetas que têm a arte como profissão. Por quê? Porque eles dependem, certo? Eles dependem do pagamento desse serviço para sobreviver. E o Jogral, ele era como se fosse o bobo da corte. Era aquele que fazia tudo na corte, certo? E ele também cantava certas canções e por isso se encaixa também dentro aí como um trovador, certo? Faz parte aí do trovadorismo, mas tem esse caráter humilde, certo? Era uma pessoa, um poeta de origem humilde que também dependia daquilo que ganhava por prestar esse serviço, mas ele não só cantava as canções, ele também fazia, não seriam peças, mas ele divertia a corte. Ele estava disposto a situações vexatórias, ele era o bobo da corte, certo? Bom, e os cancioneiros são as coletâneas de canções dos trovadores, certo? Então, os cancioneiros é a coletânea de todas as canções, certo? A forma de preservar essas canções, certo? Então, nós temos alguns cancioneiros, certo? Em Portugal, como vocês podem observar na página 11, que preservam as cantigas, certo? E essa tradição, que é uma tradição oral, por quê? Porque foi passada através da fala, da oralidade. E aqui nesta imagem estão alguns instrumentos usados pelos trovadores, certo? Então, como vocês podem observar, são muitos. E eles também estão dispostos na página 10. E na página 10 tem uma curiosidade, certo? No faz sentido. Temos aqui rappers, trovadores de hoje. Pode-se estabelecer um vínculo entre os repentistas do Nordeste e os trovadores da Idade Média, o qual se deve à articulação entre melodia e palavra na composição. Por quê? Porque eles utilizam instrumentos musicais e eles o quê? Cantam os versos. Os poemas que são criados, eles são cantados. Então, cantigas, certo? E que tem a mesma ideia da época em que as canções dos trovadores aconteciam, no trovadorismo, na Idade Média. Então, é importante também nós pensarmos nisso, é o que? É a não perpetuação, mas a preservação inconsciente. E percebam, aqui no Brasil, certo? Então, porque são contadas histórias através das canções, da mesma forma como eram as canções dos trovadores, as canções trovadorescas. E a partir disso, eu proponho a vocês a atividade para casa. Duas questões. Qual a importância do trovadorismo para a literatura? E ser poeta era considerado uma profissão na Idade Média? E nos nossos dias? Explane sobre essa discrepância. Então, proponho a vocês que pensem sobre isso. Por que ser poeta se ser poeta era considerado uma profissão na Idade Média? Se sim ou se não. E lembrem-se do trovador. Era um poeta de origem nobre, mas que não tinha a arte como uma profissão, certo? Era uma espécie de deleite. Então, vocês podem fazer pesquisas em torno disso também, certo? Para chegar a uma conclusão e para opinar, certo? É isto e até a próxima aula.